Olá, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui no canal do LIF para mais uma atividade de formação. Essa formação um pouco diferente das formações que o LIF normalmente realiza. Mas durante a pandemia, o LIF, como muitos outros projetos, atividades, se reinventaram, construindo possibilidades que não eram características do Laboratório de Informação de Educadores, fazer na sua prática cotidiana, que foi desenvolver o seu canal do YouTube, propor diálogos por meio das redes sociais, criar um Instagram, otimizar o nosso Facebook. Então, todas essas ações nos motivaram a propor esta atividade. Então, o curso Técnicas da Produção de Conteúdo Digital foi idealizado pelo bolsista de extensão e também nosso formando do curso de moda, Felipe Fonseca, que já aviso de antemão, não é meu filho, mas é bolsista do Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores. Boa tarde, Felipe. Fala para a gente um pouquinho da ideia deste curso. Boa tarde, Cris. Então, de antemão, já quero agradecer, por ter comprado essa ideia. Agradeço também a equipe do LIF, a Stephanie, que também pegou junto para fazer esse curso acontecer. Como a Cris já introduziu, a produção de conteúdo digital ela foi quase que inescapável para muitos programas, muitos projetos, muitas instituições, para que essas instituições pudessem manter esse contato com a comunidade, continuarem promovendo arte, ainda que seja pela internet. Então, foi daí que surgiu a ideia desse curso, para que mais fazedoras e fazedores de cultura, pessoas que produzem conteúdos culturais e educativos, para que essas pessoas possam se capacitar e qualificar o seu conteúdo também. Então, é um prazer estar aqui e é um prazer fazer esse curso acontecer. Muito bem, então. Importante avisar para os nossos inscritos, nossos participantes, que aqueles que tiverem problemas para acessar online poderão participar até a próxima quarta-feira, 17 horas, desta atividade, assistindo e curtindo o nosso vídeo e o nosso canal do YouTube, que está com quase 2.000 inscrições. Então, eu passo a palavra para o Felipe iniciar o nosso curso e desejo a todas e a todas um excelente final de tarde e um excelente curso. Lembrando que daqui a pouco teremos a ficha de frequência que será veiculada aqui pelo nosso chat. Também não esqueçam de, ao longo da abordagem aqui do Felipe, registrarem suas perguntas e seus comentários. Felipe, com a palavra. Então, vamos lá, vamos começar. Então, eu vou me apresentar. Eu sou Felipe Fonseca, eu sou estudante do bacharelado em moda no Centro de Artes da UDESC. Estou no meu último semestre agora. Atualmente, eu sou bolsista de extensão no Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores, o LIF, onde eu sou responsável pela gestão do conteúdo no YouTube, pela produção de materiais audiovisuais, vinhetas, etc. Também sou pesquisador, também sou produtor de conteúdo freelancer, também sou autor, criador do canal Monografia, aqui no YouTube, onde eu falo sobre história e cultura LGBT. O que a gente vai aprender nesse curso, então? O curso ele tem foco na produção de conteúdo audiovisual, nesse primeiro módulo. Ele está dividido em 3 unidades, ao todo são 7 aulas e mais uma atividade prática, para que vocês possam praticar e se desenvolver e tirar dúvidas antes do fim do curso.
E além disso, também eu espero que esse possa ser um curso mais dinâmico, em que vocês possam mandar dúvidas, em que vocês possam praticar ao longo da semana e na aula seguinte também trazerem algumas questões. Além de tudo isso, a gente vai ter uma live com a Karen Vanelli, do Dito Efeito Literário, que é um projeto de extensão na UDESC, que é um grande produtor de conteúdo aqui no YouTube também. Eu admiro bastante as produções do Dito Efeito Literário. E, bom, é isso. A gente vai falar hoje sobre planejamento do conteúdo. Na próxima aula, a gente vai falar sobre gestão e geração de audiência e como você se relaciona com esse seu público. Depois a gente vai ter uma aula só sobre StreamYard, então quem quer fazer lives, e vai ter uma dica bastante valiosa também para quem quer usar o StreamYard. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, vou mostrar o básico do StreamYard. Depois a gente vai ter 2 aulas de YouTube, né, porque afinal de contas é a principal plataforma de conteúdo audiovisual no mundo inteiro. O YouTube ele tem mais de 2 bilhões de usuários ao redor do mundo. E em 2020 o YouTube foi responsável por 3,4 bilhões de reais no PIB brasileiro. Então é um número bastante expressivo e também vou compartilhar minha tela para a gente ir fazendo juntinho ali. E por fim, eu vou falar sobre conteúdo de valor e sobre a fidelização dessa audiência. Como você transforma a sua audiência em uma comunidade que não só vai consumir o seu conteúdo, como vai te dar devolutivas, como vai interagir com o seu conteúdo e divulgar ele para outras pessoas, para trazer mais gente também para a sua audiência. Bom, a espinha dorsal da produção de conteúdo é a estratégia. Então, eu espero que a partir desse slide, que vocês não pensem mais um post, um vídeo de maneira isolada. Esse post, esse vídeo, em qualquer das redes sociais, idealmente, ele tem que estar inserido em uma estratégia. E essa estratégia ela é composta por uma análise, por objetivos e pela avaliação. E aí, é claro, né, com a sua avaliação, talvez você possa, a partir de uma análise, traçar novos objetivos, fechando, assim, esse ciclo estratégico, esse plano estratégico. Então, o primeiro ponto muito importante da análise é você pensar quem você quer alcançar, né, a quem o seu conteúdo se direciona. Então, nós vamos trabalhar com a definição de personas, que antigamente se falava, né, público-alvo. Mas a diferença é que público-alvo é algo muito amplo ainda. Quando você pensa em personas, você constitui uma identidade semifictícia, né? Que mais ou menos generaliza ali os aspectos principais da audiência que você quer alcançar. E eu já vou falar para você por que é tão importante assim você ter a persona bem definida. Mas antes, vamos pensar aqui como a gente define essa persona. Né? Então, algumas perguntas que podem nortear, que podem direcionar, melhor dizendo, essa definição de personas. Como é o nome dela? Cria um nome que represente a sua audiência. Onde e com quem ela mora? Qual que é a renda familiar dela? Qual é o nível educacional? Status de relacionamento? Você pode criar uma mini bio para essa persona, dizendo o que motiva ela, quais são seus interesses, os seus hábitos, onde que essa pessoa trabalha, quais são as responsabilidades dessa pessoa, as dores, os desafios e, sobretudo, muito importante, quais ferramentas essa pessoa usa para se comunicar. Eu trouxe aqui um conteúdo bastante interessante para vocês, essa ferramenta da Rock Content, que é uma empresa de marketing digital, uma empresa que é brasileira, mas tem, inclusive, filiais fora do Brasil. A Rock Content desenvolveu essa ferramenta chamada o Fantástico Gerador de Personas. E através dessas perguntas que eu trouxe aqui para vocês hoje, a Rock Content te auxilia de maneira gratuita, essa ferramenta ela é gratuita, ela te auxilia a definir uma persona. Então, você pode escolher um nome, você pode escolher até mesmo uma imagem ali que melhor represente essa tua persona. E
vamos trazer aqui esse exemplo do Carlos Marx, que foi o nome que eu escolhi. O Carlos Marx, ele é produtor cultural, eu coloquei que ele tem 35 anos, então a ferramenta ali deu colocou uma faixa um pouquinho maior. O Carlos, ele é produtor cultural, ele é motivado pela erradicação das desigualdades sociais, ele tem interesse em política, economia, artes urbanas, ele gosta de frequentar saraus. Ele mora em Florianópolis, ele ganha ali entre R$ 1.500 e R$ 3.500. Ele é bacharel em artes visuais, casado. Ele trabalha na Secretaria Municipal de Cultura de Florianópolis, onde ele é responsável pela execução dos editais culturais do município. E o principal objetivo do trabalho dele é ampliar as ações culturais no município através dos editais públicos. E ele é desafiado principalmente pela falta de verba municipal. O Carlos Marx, ele usa principalmente o e-mail para se comunicar, mas ele também gosta bastante do Facebook, do Instagram, ele consome bastante cultura através do YouTube e também usa bastante o Zoom para trabalhar. Bom, e aí então por que é importante a gente ter essa persona bem detalhadinha, bem definida? Essa persona ela vai representar a nossa audiência, né? A nossa audiência ideal. Com base nisso, eu consigo diversificar a minha produção de conteúdo, porque eu vou saber quais são as dores, quais são as motivações da minha audiência de um modo geral, certo? Então, eu não vou produzir conteúdo unicamente sobre aquilo que é o meu produto central, né? Seja um produto cultural, um produto educacional, enfim. Eu vou produzir conteúdos que permeiem também, né, que estejam nesse contexto. Então, vamos supor que eu falo sobre educação infantil, né? A minha persona é uma mulher que é mãe. Por mais que seja educação infantil, o meu público-alvo não são crianças, né? São as mães dessas crianças, provavelmente. E aí, então, a gente pensar quais outras dores essa mãe pode ter. E dores não no sentido de realmente de algo estar doendo, né? Mas quais são as preocupações, os problemas que essa pessoa enfrenta. Então, essa mãe, por exemplo, ela pode gostar de uma programação cultural para o final de semana, para levar a criança. Essa mãe pode gostar de algo sobre como preparar o lanche das crianças de maneira rápida e nutritiva. Enfim, diversas possibilidades que são pensadas quando você tem essas especificidades. Eu até penso, por exemplo, que se a gente fosse definir uma persona aqui para o LIF, são 3 os tipos de público que geralmente consomem o nosso conteúdo. A gente pode pensar pessoas associadas às secretarias municipais de cultura, de esporte, lazer e educação. A gente pode pensar professoras e professores de artes da educação básica. E nós podemos pensar produtoras e produtores, fazedoras e fazedores de cultura independente. São basicamente esses 3. Uma dúvida que surgiu ao longo do curso, né? Então eu produziria 3 tipos de conteúdos diferentes? E a resposta é não exatamente diferentes. Você vai pensar como se essas 3 pessoas fossem amigas e estivessem saindo juntas para ir a algum evento. E esse evento são as suas ações de conteúdo. É o seu vídeo, é a sua live, é o seu story. Então você vai pensar num conteúdo que não desagrade as 3 pessoas, mas que pode agradar somente uma ou outra, né? E que eventualmente pode ser de curiosidade da outra persona. Idealmente, a gente trabalha com uma persona, no máximo 2. Se for uma audiência bem diversificada, daí sim a gente pode colocar uma terceira. Aqui no LIF a gente está lidando sim com 3 públicos bastante nítidos assim. Então os nossos cursos eles estão direcionados, né, para museus, para a área
da pedagogia histórico-crítica, por exemplo, que é frequentado majoritariamente por professores e professoras da educação básica, e assim por diante. Então, isso vai te ajudar a traçar estratégias para a produção de conteúdo. Então, tendo mão assim dessa informação sobre quem eu quero alcançar, eu consigo definir a minha voz, eu consigo definir o tom que eu quero trazer para o meu canal. E isso é bastante importante, porque vai gerar um sentimento de pertencimento, vai gerar uma coesão ali para quem assiste ao seu conteúdo. Seguido, então, a gente vai pensar nos objetivos. O que eu quero alcançar? Quais são os meus objetivos com essa produção de conteúdo? Então, o objetivo geral do LIF é a formação continuada de educadoras e educadores no estado de Santa Catarina. Ok, esse é o objetivo geral do LIF, digamos assim. Qual é o objetivo geral da minha estratégia? Qual é o objetivo geral dessa campanha que eu estou criando ali? E aí, então, a gente vai definir as ações que nos permitirão chegar a esses objetivos. Antes da gente falar, então, especificamente sobre as estratégias possíveis, vamos pensar um pouquinho sobre essa questão de você atrair uma pessoa espectadora para o seu conteúdo. A gente pode imaginar como se fosse uma pirâmide invertida ou um funil, onde os conhecimentos do topo são conhecimentos mais superficiais, né, menos aplicados, conhecimentos mais básicos para pessoas que sabem pouco ou quase nada sobre aquele assunto. Né? Geralmente essas pessoas elas fazem perguntas bastante básicas assim. Por outro lado, no fundo, né, desse funil, os conhecimentos já são mais aprofundados, eles já são mais aplicados, são pessoas que já conhecem sobre o assunto, principalmente porque vem já na sua estratégia, já vem consumindo o seu conteúdo ali na internet. Então, é uma pessoa que já está formada ali, né? Então, vamos sempre pensar na produção de conteúdo como um processo formativo e informativo, em que você tem que ir aprofundando e qualificando o nível de conhecimento e de informação dessa pessoa que está ali contigo, né? Dessa tua audiência. O que acontece? As pessoas que procuram conhecimentos mais aprofundados e mais específicos são menos pessoas que fazem isso. E por isso que a gente enxerga como um funil invertido, né? Como um funil ou como uma pirâmide invertida. Pensar dessa maneira é bastante importante quando a gente pensa na estratégia dos 3 Hs. A estratégia dos 3 Hs consiste em 3 tipos de conteúdo que vão servir para pessoas em etapas diferentes do funil ali de conhecimento, né, do funil de atração. E essas 3 etapas elas são o conteúdo help, ou conteúdo de ajuda, o conteúdo hub, ou conteúdo de comunidade, e o conteúdo hero, ou conteúdo do herói. A gente vai destrinchar um pouquinho cada um desses tipos de conteúdo e vamos pensar um pouquinho também em proporções, quanto eu produzo de cada um. Porque é claro, né, você não vai começar a produzir conteúdos mais aprofundados e se esquecer daquela pessoa que está ali procurando conteúdos mais básicos. Então vamos falar um pouquinho sobre esse conteúdo de ajuda, né? Ele é um conteúdo mais informativo, mais educativo. Procura, então, abordar alguns temas que têm alto volume de procura e que seja de maneira descomplicada. E aí eu quero trazer ali uma dica bastante interessante para vocês, que é o Google Trends, é uma plataforma do Google que analisa tendências de busca. Dentro do Google Trends, existe um filtro que você pode colocar no YouTube, né, a busca no YouTube, e ali você coloca palavras-chave. Você coloca palavras-chave que vão te mostrar quais são as tendências de busca na sua área. Então,
Se você é uma pessoa fazedora de cultura do ramo do teatro e quer produzir um conteúdo sobre teatro do oprimido, você pode colocar ali, por exemplo, teatro do oprimido, ou você pode colocar algo ainda mais específico se você quiser pensar em conteúdos mais aprofundados no funil. É claro, sempre lembrando, quanto mais aprofundado é o assunto, menor é a audiência interessada. Porém, mais você consegue manter aquela audiência. Por mais tempo essa pessoa vai assistir o seu vídeo, essa pessoa provavelmente ela vai ter uma interação com o seu vídeo, seja num comentário, numa curtida, no encaminhamento. Então, essa ferramenta do Google Trends é bastante interessante por conta disso. Esses links que eu vou trazer para vocês aqui hoje, todos vão estar em um condensador de links que eu preparei para vocês. Então, vocês que estão inscritos e inscritas nesse curso receberão esse condensador de links com todas essas referências, todas essas dicas bem interessantes. Eu vou criar um material auxiliar para que vocês possam compreender um pouco melhor como funciona o Google Trends, mas ele é bastante autoexplicativo, vocês podem ir fuçando ali, conhecendo as funcionalidades que vale a pena. Então, de posse desse dado, né, sobre quais são esses temas que têm alto volume de busca dentro do teatro do absurdo, do teatro do oprimido, por exemplo, eu vou ter ideias do que eu posso falar dentro do teatro do oprimido no YouTube. O que vai ter maior busca, o que vai ser mais aprofundado, e assim por diante. Na estratégia de conteúdo hub, ou estratégia de conteúdo de comunidade, é importante que você tenha bastante definido esse padrão visual, né, para que você consiga afirmar uma identidade do seu canal, né, da sua marca, digamos assim. Então, a escolha de um tom de voz para os seus vídeos, para os seus posts, que seja coerente com a sua persona. E aí, por exemplo, aqui no Leaf, nós temos uma voz que é formal, porém é bem acolhedora, né? É bem jovial, bem alegre, mas é formal. E aí, eu queria trazer mais uma diquinha bem interessante para vocês, que é a plataforma Canva. É uma plataforma de design gráfico que te oferece templates gratuitos. Tem disponível tanto na internet quanto em aplicativo para Windows e para celulares, tanto o Android quanto o iPhone. E é interessante porque ele te dá templates prontos, né? Então, você consegue mudar a cor para ficar mais próximo da tua identidade, você consegue mudar fontes, consegue adicionar elementos. É muito interessante e mais para frente, numa próxima aula, eu vou trazer mais uma dica bastante interessante sobre o Canva também, para quem é estudante ainda. Então, fiquem com a gente até o final do curso. E o site do Canva também vai estar lá no condensador de links. Quando a gente pensa em conteúdo do herói, conteúdo hero, é importante que esse conteúdo ele seja um conteúdo inovador, né? Então, verifique as lacunas que outros canais não preencheram sobre aquele assunto. Seja a primeira pessoa a falar sobre esse assunto. Crie uma certa expectativa na pessoa espectadora sobre esse conteúdo. Então, coloque algumas prévias. A gente vai ver no YouTube uma ferramenta que são shorts, que é como se fossem os stories, só que para YouTube. Então, crie expectativa. Você pode dar um pequeno spoiler, né? Uma pequena amostra, talvez lá nos stories no Instagram, para que as pessoas criem essa expectativa de que, tá vindo algo bom ali, né? E uma grande característica do conteúdo hero é que é um conteúdo que é inspirador, né? Ele tem sentimento, ele tem que ser convincente, tem que ser um conteúdo de peso, que façam as pessoas falarem sobre ele. E ele se chama conteúdo do herói porque, basicamente, né, o ideal é que você seja ali a pessoa heroína da sua audiência por estar disponibilizando aquele conteúdo. Outra estratégia bastante interessante é o guest post, né, a postagem de convidados.
Você convida, então, pessoas para produzir conteúdo junto ao seu canal, como lives, palestras, entrevistas. E um dos casos de guest post que a gente tem aqui no LIF é o Cineclube Presença, que é um dos projetos, um dos 7 projetos que a gente tem no programa LIF. Antigamente, antes da pandemia, o Cineclube Presença ele ia até as escolas públicas, fazia um diagnóstico, né, do que seria abordado ali. Então, havia a proposição de um filme e, em seguida, uma conversa com as crianças ou uma conversa com as educadoras. Com a pandemia, isso passou a ser feito pelo YouTube, né? Foi uma oportunidade que a gente enxergou. E aí a gente sempre traz uma pessoa convidada. Então, a gente trouxe o Gregory para falar sobre identidade de pessoas negras. A gente trouxe a Bárbara, que é repórter da L Brasil, para falar sobre sustentabilidade e trabalho em moda. A gente trouxe o Vinícius, que é membro do coletivo LGBT do Movimento Sem Terra. A gente trouxe Ana Beatriz Quinto, que é produtora de conteúdo no Instagram Elas Disseram, que também é bastante interessante. Então, sempre pensando nessa criação de links que vão trazer benefícios mútuos, porque tanto a sua audiência vai conhecer essa pessoa que está trazendo, né, agregando esse conteúdo de valor, quanto a audiência dessa pessoa também vai vir ao seu canal para conhecer você, para conhecer o seu trabalho. Outro caso de guest post que a gente tem aqui no LIF é o programa Entrevistando na Sala de Artes. Então, uma vez por mês, a professora Maria Cristina da Rosa e a professora Thalita Emanuele recebem um professor ou uma professora de artes para uma entrevista. Então, essa pessoa vem, faz uma breve introdução e depois a professora Cristina e a professora Thalita conduzem uma entrevista alinhado, é claro, né, alinhado à perspectiva da pedagogia histórico-crítica, que é a perspectiva na qual nós utilizamos aqui no LIF. Então, também é bastante interessante, porque faz com que as pessoas que estão atuando na educação básica conheçam o canal do LIF, que é hoje, né, uma grande referência de conteúdos da pedagogia histórico-crítica e da formação continuada em artes. Um aspecto bastante importante no planejamento do seu conteúdo é o cronograma. Então, depois que você pensou o que você vai fazer, depois que você definiu quais são as suas estratégias, você tem que pensar num cronograma que tem que ser bastante claro, bastante objetivo. É importante que esse cronograma tente manter uma recorrência, porque a audiência valoriza a recorrência. Então, a audiência valoriza saber que toda última quinta-feira do mês tem um programa lá no canal do LIF com professoras de arte. A audiência valoriza saber que toda quarta-feira à noite tem no canal do LIF uma palestra que é ótima para quem para quem produz cultura, né? Para quem é produtor cultural. Da mesma forma, a audiência também gosta de saber de coisas com antecedência. Então, se você vai produzir um conteúdo mais do herói, assim, né? Um conteúdo mais aprofundado, etc., divulga com antecedência, cria essa expectativa. Coloca também nesse seu cronograma a retomada de alguns conteúdos. Tem conteúdos que nunca ficam velhos, né? Tem conteúdos que nunca precisam ser atualizados, principalmente aqueles que são mais sobre conceitos básicos, né? E que, de certa forma, são a maior parte, né, da nossa produção de conteúdo, como a gente viu lá no funil. Então, de tempos em tempos, traz de novo esse conteúdo para suas mídias sociais, relembra esses conteúdos. E seja honesto consigo mesmo, né? Ao propor ali um cronograma, considera um tempo justo para todos os processos, pensando que você vai ter, né, que planejar, e, sobretudo, não deixa de acrescentar também um período para avaliação dessa estratégia, para que você pegue lá as suas métricas, a gente já vai falar sobre elas, e analise se os seus objetivos foram alcançados ou não, ou se é necessário traçar novas estratégias para que esses objetivos sejam alcançados.
Bom, vamos falar então sobre a avaliação, que é quando você vai medir o que você alcançou, né, dentro desses objetivos. Então, para a gente planejar essa avaliação, aqui a gente não vai falar ainda sobre avaliar, a gente vai falar sobre planejar a avaliação. É muito importante a gente tomar cuidado com o que a gente chama de métricas de vaidade, né? Muita gente só se importa com o número de likes, número de seguidores, número de inscritos, e não é bem isso exatamente que importa, a gente já vai ver por quê. Então, quando a gente vai definir as nossas métricas, primeiro, essas métricas, elas são em cima dos objetivos, certo? Segundo, essas métricas, como o próprio nome já diz, elas têm que ser mensuráveis, tem que ser algo que eu possa medir. E terceiro, definir um tempo para essa métrica, né? Então, eu vou medir isso daqui 6 meses, eu vou medir isso daqui 3 meses, ou em 1 mês, qual foi a performance desse conteúdo. Comparando a outros conteúdos semelhantes, em 1 mês também, no primeiro mês, qual foi a performance, e assim por diante. Por isso que número de seguidores, número de likes, né, por isso e entre outras coisas, não é tão fundamental assim. Quando a gente fala, por exemplo, sobre o YouTube Analytics, que é uma das ferramentas do YouTube para criadores e criadoras de conteúdo, que vão te dar ali informações muito interessantes, se engana quem acha que o YouTube só considera números de visualizações. A pessoa pode ter 1000 visualizações em um vídeo. Se engana quem acha que o YouTube só vai valorizar número de visualizações, por exemplo, ou só o número de inscritos. Na verdade, a pessoa pode ter 1000 visualizações de um vídeo de 10 minutos, por exemplo, mas quando vai ver ali no Analytics, a média dessas visualizações é de 3 minutos, mais ou menos. As pessoas entram e saem, ou entram, avançam um pouco, só vê um pedacinho e sai, não fica até o final. A outra coisa também que é bastante importante é a retenção de público, né? Outra coisa que é bastante importante também para o YouTube é o tempo de exibição. O YouTube ele soma todos os minutos que as pessoas passaram assistindo aos seus conteúdos. E isso é muito importante para quem quer monetizar a sua produção de conteúdo e começar a ganhar dinheiro com isso. Então você tem que atingir um certo tempo de exibição e um certo número de seguidores, né, de pessoas inscritas no seu canal, para poder fazer parte ali do programa que monetiza os seus vídeos. A gente vai ter 2 aulas especificamente para YouTube e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em YouTube Analytics mais para frente. E na próxima aula, então, a gente vai ver um pouco sobre geração e gestão de audiência. Como é que você lida com o seu público fora aqui, né, do vídeo, fora do YouTube? Como é que você também consegue captar essa audiência que você depois vai manter e torná-la uma comunidade? E isso é muito importante. Outra dica que eu queria deixar para finalizar é que sempre que você estiver falando ali do tema principal do seu vídeo, você tem que aproveitar que você está com a atenção do seu espectador e pedir para essa pessoa algo que vai te deixar mais próximo do seu objetivo. Ao contrário do que a gente geralmente vê na maioria dos vídeos, não é ideal que a gente faça, por exemplo, curta esse vídeo, comenta se você gostou, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e assine o sininho. Isso fica muito agressivo. São muitas palavras de ordem para essa pessoa consumidora do seu conteúdo e no final ela não vai seguir nenhuma delas. Então, você vai pensar dentro da sua estratégia, dentro dos seus objetivos, qual é a chamada para ação mais adequada, né? Então, se eu quero, por exemplo, aumentar o meu número de cliques no vídeo, né, de cliques únicos no vídeo, eu vou pedir então para as pessoas compartilharem. Mas eu vou pedir isso de uma maneira sedutora. Eu não vou
pedir de uma maneira direta. Eu vou fazer algo que motive essa pessoa de fato a compartilhar. Então, por exemplo, se você gostou desse vídeo, quer que outras pessoas também aprendam a produzir conteúdo audiovisual, compartilhe esse vídeo. Algo nesse sentido, assim. Veio aqui. Mas, enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas que sejam relacionadas ao conteúdo, a gente pode sanar pelo próprio comentário aqui no YouTube, ou a gente pode também resolver por e-mail. Dúvidas que não sejam sobre conteúdo podem ser endereçadas ao e-mail do LIF. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Então, vamos ver, tem várias questões, muitos elogios aqui no nosso chat. Eu queria dizer que o PPT é um auxiliar, né? Mas ele não é e não pode ser mais importante do que a própria fala. Então, como todos os cursistas vão ter acesso ao material, tenho certeza que vão até no próximo encontro, se encontrarem alguma dúvida, poderão fazê-lo aqui pelo nosso chat no próximo curso, né? Então, agradecemos aos elogios aqui da Maria da Glória, do Álvaro, vários participantes que colocaram seus comentários aqui, pessoas de vários lugares, de Florianópolis, de Joinville, de outras cidades, ressaltar as questões da estratégia, das ferramentas que o Felipe já explicou, do modo como esses conteúdos também são colocados na internet, que às vezes dificulta um pouco para as pessoas entenderem, né? A Maria da Glória pergunta aqui sobre a análise da persona e das redes sociais que serão utilizadas. Poderia falar um pouquinho mais sobre isso, Felipe? Poderia sim, poderia sim. Quando você for pensar nessa personagem semifictícia, você tem que pensar quais são as redes sociais que ela utiliza para se comunicar. Então, eu vou dar um exemplo bastante simples, né? Se a gente fosse criar uma persona aqui para o LIF, eu acho que, de um modo geral, as pessoas que consomem o conteúdos aqui no LIF, eu diria que são 3 tipos de pessoas. Professoras de arte, da educação infantil, da educação básica, pessoas associadas às secretarias de cultura e fazedores e fazedoras de cultura independentes. Então, eu vou pensar, vamos supor, na professora de artes. Essa professora que dá aula numa escola no bairro da Trindade, em Florianópolis, ela gosta de usar Instagram, mas ela não passa muito tempo no Instagram porque ela dá aula, né? Então, ela passa o dia inteiro em sala de aula. Ela está na idade que ela utiliza bastante o Facebook, porque é onde ela se comunica com a família. Ela usa o Zoom para as reuniões de trabalho. Ela usa e-mail, porque é por aí que ela se comunica com a chefia dela também. Então, esse pensamento, e que a gente pode também fazer pesquisa no Google, pesquisar, por exemplo, pessoas, 30 anos, redes sociais. Vão ter ali vários relatórios que vão te ajudar a pensar o comportamento dessa pessoa. Mas esse pensamento, ele vai nos ajudar a pensar onde que essa pessoa está e onde que ela quer consumir esse conteúdo que eu quero dar. Eu não vou enviar por e-mail um conteúdo para ela se divertir, porque quando ela quer se divertir, ela está no Instagram, ela está no TikTok, né? Agora, um conteúdo informativo, compromissos, cursos, eu já posso mandar por e-mail. Inclusive, a nossa próxima aula é sobre utilizar e-mail para gerenciar essa audiência, para se manter perto da sua audiência. Felipe, eu fiquei pensando aqui que muitas dessas pessoas que tu falaste aí, antes da pandemia, elas usavam outras estratégias para
ou divulgar seus produtos, ou mesmo para suas atividades escolares, né, como é o caso dos professores de arte. E muitas delas não têm o menor contato, não tem ainda, por exemplo, rede de Instagram, alguns estão no Facebook, outros nem gostam muito de usar. Mas na pandemia se viram obrigados a, digamos assim, repensar o uso das redes, inclusive com fins pedagógicos, né? Então, para essas pessoas que ainda não têm uma iniciação nessas ferramentas, como que tu orientarias para que elas começassem a se familiarizar um pouco mais, né? Quais são as demandas, ou não sei se existe, ou se tu poderia acrescentar nessa tua lista que tu vais ofertar durante o curso, para aquela pessoa que nunca se imaginou utilizando essas ferramentas e que, ao utilizar, ela poderia fazer novas descobertas, seja para o seu trabalho, o seu divertimento, ou mesmo para as questões educacionais. Certo, de fato, eu confesso também que no começo da pandemia, eu mesmo não sabia de quase nada sobre produção de conteúdo digital, sobre produção de conteúdo audiovisual. Eu acho que você tem que treinar, prática. Inclusive, foi por isso que eu te sugeri, né, da gente colocar uma atividade prática nesse curso. Até esqueci de falar, mas esse nosso curso está organizado em 7 aulas, e uma delas não, e mais uma atividade prática, que é bastante simples, mas que vai ser bem importante para que vocês se desenvolvam, né? E, sobretudo, curiosidade. Qualquer dúvida, pesquisa no Google. O Google, ele tem muito conteúdo sobre isso, né? Inclusive, é até engraçado, porque é como se fosse uma metalinguagem. Você está ali aprendendo sobre como colocar o seu conteúdo nos meios de busca, né? Então, a plataforma Rock Content, também, que eu falei no começo e que eu vou passar o link para vocês, ela tem alguns cursos sobre marketing de conteúdo que são bastante interessantes, bastante introdutórios também, apesar de introdutórios, bastante completos, né? Dá uma introdução bastante completa. Então, eu acho que seria isso, essa curiosidade, esse desprendimento de tempo para praticar um pouco, então fazer algumas lives de teste, ir fuçando assim, né? E clicando nas coisas e vendo o que acontece. Eu acho que seria nesse sentido. Muito bem. Ainda sobre a temática das personas, né? A Glória retoma aqui, então, perguntando: seriam, então, construídos conteúdos diferentes? Pois são 3 personas diferentes? No caso, né, daquelas redes, ou mesmo do YouTube, que atende a 3 públicos, como nós, por exemplo, né? Artistas, professores, produtores independentes. Uhum. Não, foi uma ótima pergunta. Você produz, sim, conteúdos diferentes, mas conteúdos que interessem ali para pelo menos 2, né? Não é ideal que você tenha tantas pessoas assim. O ideal seriam 2 no máximo, se você tiver de fato essa necessidade. Mas pensa sempre assim, Glória, que essas suas 2 ou 3 pessoas são amigas e elas estão indo para algum lugar juntas. Então, você tem que oferecer um conteúdo que pode ser que não seja de interesse das 3, mas que não vai descontentar nenhuma das 3. E que possivelmente pelo menos 2 tenham aí em comum. Por exemplo, se a gente for fazer algum conteúdo sobre patrimônio, vamos falar sobre patrimônio. Eu sei que patrimônio vai interessar para quem atua junto a museus, para quem atua junto a secretarias de cultura, pode interessar a fazedores e fazedoras de cultura. Agora, professoras de artes,
do ensino infantil e básico, por exemplo, podem se interessar, mas geralmente não é isso que elas vêm buscar aqui no LIF. Geralmente elas vêm falar mais sobre pedagogia, ensino de arte, pedagogia histórico-crítica, que é a perspectiva que a gente adota aqui. Então, nesse sentido. Muito bem. Então, mais alguns elogios aqui, a gente agradece. Esse curso, então, ele é produto dessa nossa necessidade de conversar sobre as redes sociais e trocar um pouco das experiências, daquilo que o Felipe aprendeu nesse cenário aí, que não foi pouco, o nosso super, hiper entrosado aqui com as redes sociais, principalmente aqui no StreamYard. Ele praticamente mora nesse canal. Bom, eu agradeço, então, pela audiência de hoje. Eu queria dizer que as únicas perdas assim que a gente teve com a falta do slide foram os conteúdos, as dicas que eu separei para mostrar para vocês hoje, que são essas plataformas auxiliares. Simplesmente isso, mas que vocês vão ter acesso. E então espero vocês na próxima quinta-feira para a nossa próxima aula. Isso, vamos aprender. É muito fácil, porque até eu aprendi a fazer as lives pelo StreamYard aqui com o Felipe. O Felipe é um bom professor. Embora o curso dele não seja licenciatura, né, Felipe? Ele nos instrui muito bem. Passado aquele medo, né, de derrubar tudo, de perder tudo, de fechar e de abrir, é muito fácil o uso do StreamYard. Ele é muito intuitivo, as ferramentas são boas e é gratuito, né? É uma ferramenta que a gente tem usado no formato gratuito. Mas o especialista aqui é o Felipe. Quando a internet tá boa, né, Felipe? Exatamente. Eu acho que na próxima eu vou lá para o Udesc, que talvez seja mais seguro. Às vezes sim, Então, tá, boa noite a todos e a todas. Agradeço a presença aqui em nome do LIF. Parabenizo o Felipe para esta primeira aula e espero que todos tenham assinado a ficha de frequência. Mas, se por acaso alguém esqueceu ou vai assistir a aula nessa próxima semana, lembramos que o link da ficha de frequência ficará na descrição da videoaula. Então, esperamos vocês na próxima quinta-feira e o prazo para assistir a aula é até a próxima quinta, 17 horas. Então, 1 hora antes da próxima aula, nós encerraremos a ficha de frequência. Divulguem o nosso curso, convidem os amigos e vamos construir aqui essa perspectiva de conhecer um pouco mais dessa fantástica rede de produção de conteúdo. Vamos usar essa ferramenta a nosso favor. Boa noite a todos, todas e todos. Boa noite, Felipe. Tchau para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Tchau, Felipe. Até. Até mais.